Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito, aqui na sua TV Master, a primeira e única toda nossa. E é isso aí, o programa Café com Direito, que tem o objetivo de levar o conhecimento jurídico para você e fazer com que você acompanhe a evolução do direito. Hoje está com um cenário diferente, porque nós estamos gravando esse programa aqui no Centro de Cultura Zarinha, na sua livraria Esquina das Letras. E vamos ter como entrevistado o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o doutor Marcílio Toscano Franca Filho, que irá lançar o seu livro A Cegueira da Justiça, diálogo iconográfico entre arte e direito. Doutor Marcílio, seja muito bem-vindo aqui ao programa Café com Direito. Muito obrigado, Sheila. Agora, como o programa é Café com Direito, e eu não sei se é de conhecimento de todos, eu sou uma viciada em café, vamos trazer um cafezinho para o nosso convidado, né? Enquanto ele pode responder a seguinte pergunta: por quê? Qual o motivo, qual a sua justificativa para você fazer uma pesquisa tão bem aprofundada sobre a arte e o direito e esse título tão sugestivo, A Cegueira da Justiça? Bom, Sheila, a verdade é que o livro nasce da constatação de que há muito tempo direito e arte eles estão muito próximos. Há diversos pintores que tratam desse tema, há diversos romancistas, poetas que tratam de temas jurídicos em geral sobre o que é a justiça, os julgamentos, as cenas, as famosas pinturas bíblicas sobre o juízo final, que não deixa de ser um julgamento. Enfim, há diversos campos de contato entre a arte e o direito, a teoria do direito. E a partir dessa constatação, eu pensei o tema específico, artes plásticas, pintura e escultura, para saber como é que a pintura e a escultura têm tratado esse tema, o que é a justiça. Basicamente, esse é o tema do livro. E vamos lá, pode-se afirmar que a arte e o direito sofreram influências mútuas ao longo da história da humanidade? Sim, certamente. Tanto a arte como o direito são dois frutos, são dois objetos da cultura humana. Só disso já nasceria uma relação muito próxima entre a arte e direito. Bom, e como cultura, como objetos da cultura humana, como frutos da cultura humana, certamente elas representam muito do cenário cultural de cada época. Então, esse diálogo que existe desde os poetas gregos, passando por pintores renascentistas, até pelos nossos atuais cineastas, há tantos filmes que você vê sobre temas jurídicos, todos eles dialogam com esses temas, o direito falando com a arte e a arte falando com o direito. Em que temas? Ora, há uma arte que cuida do direito, sem dúvida, como por exemplo, nesses quadros, poemas, filmes que tratam de temas jurídicos, mas também há um direito que cuida da arte, protegendo o direito dos artistas, o patrimônio histórico, a compra e venda internacional de obras de arte, evitando a falsificação. Então, tanto há um direito que fala da arte, como há uma arte que fala do direito. Durante esse período, que eu diria, da humanidade mesmo, de evolução, houve algum em que as obras de arte, elas representavam mais o conceito de justiça, era mais representado a justiça e mais ainda, como era representada a justiça, foi representado ao longo do tempo. Houve uma evolução, ela ficou estática, repetindo as mesmas imagens, espada, sentada, em pé, venda. Como foi essa evolução? Olha, a verdade, Sheila, é que no tempo em que a imprensa ainda não existia e que o analfabetismo campeava, eu estou falando até a Idade Média mais ou menos, a arte tinha um papel muito mais importante junto ao direito do que hoje, porque cenas de quadros, esculturas, gravuras tentavam mostrar a uma população majoritariamente analfabeta como é que se procedia um casamento, como é que se fazia um testamento, o que era um contrato. Obviamente, com o direito, quando ele passa a ser escrito, a arte perde um pouco dessa função pedagógica ou didática dentro do direito, e também esse fenômeno se acentua quando hoje, a partir do século XIX, se concebe, se tem a ideia de que o direito é apenas o texto da lei, a lei escrita. Bom, mas a verdade é que nos últimos anos, depois desse período, chamemos assim, de baixa, nos últimos anos, esse resgate do direito pela imagem, ele é muito claro, porque cada vez mais com a
a divulgação fácil, o acesso fácil à tecnologia, o direito ele se torna muito imagético. Você vê hoje em dia o quão importante são as imagens, por exemplo, dos circuitos internos de televisão nos julgamentos. Você pode outro exemplo que eu acho que é bastante eloquente é o fato de cada vez mais nos tribunais são admitidas provas gráficas. Nos tribunais do júri, cada vez mais a defesa e a acusação se valem de maquetes virtuais, por exemplo, para demonstrar suas teses perante um jurado leigo. Enfim, hoje o direito volta a se aproximar muito da imagem no que foi, até o que foi há 300, 400 anos atrás. Só acrescentando, de fato, que como você bem assinala, obviamente essas representações da justiça elas não foram estáticas ao longo da história. Como você bem assinalou, de fato houve diversas maneiras de se representar a história. E quando eu lanço como título do livro A Cegueira da Justiça, se dá justamente pelo fato de que alternou-se ao longo da história da arte e da história do direito essa alternância entre ora a justiça ser representada com venda, ora ser representada sem venda. E eu vou lhe interromper justamente para chamar aqui a atenção que hoje no Facebook eu recebi 2 imagens belíssimas e com uma crítica, um comentário assim muito bem feito, foi referente a 2 imagens que a gente vai mostrar para vocês. Uma foi das 3 ceguinhas de Campina Grande e a imagem da justiça também vendada, que você fez, você comentou belíssimamente, eu gostaria que você o fizesse aqui. E a outra, também de extrema importância, é a justiça com uma venda, sendo representada com uma venda transparente. Vamos reproduzir aqui aquele seu comentário, que eu sei que vai enriquecer o meu telespectador, que não são seus amigos junto ao Face, não tem acesso a esse conhecimento, a tão brilhante exposição. Não, de fato, o que eu fiz foi, numa visita ao Tribunal de Justiça, eu tomei conhecimento de uma bela pintura que um pintor paraibano do princípio do século passado, Olívio Pinto, havia feito. E é uma representação da justiça muito interessante, justamente porque ele foge dessa dicotomia justiça com venda ou justiça sem venda, justiça que vê ou justiça cega, e ele pinta uma justiça com uma venda transparente. Num sinal até antecipando um pouco, aliás, isso é uma característica dos grandes artistas, dos grandes nomes da arte. Eles têm essa capacidade de ser visionários, de antecipar o futuro. E essa pintura antecipa um pouco, porque incorpora à imagem da justiça a questão da transparência, que hoje é fundamental, a transparência das decisões, a transparência na maneira de fundamentar, a transparência no agir do julgador, que é uma coisa que a Constituição de 88 e o CNJ têm primado, né, com bastante força. E a outra imagem que você menciona foi uma charge recente de uma revista de política aqui da capital. Aliás, a revista chama-se Política, exatamente. No primeiro número, que fazia uma brincadeira colocando ao lado das famosas 3 ceguinhas de Campina Grande uma imagem da justiça vendada. O que era interessante, o que era bastante incomum, porque aproximava a justiça à música, o que é muito bom, claro. Aproximava a cultura popular e aproximava também a ideia de justiça daquilo que Saint-Exupéry dizia, que o essencial é invisível aos olhos. O essencial é, muitas vezes, mesmo sem ver, ou melhor, mesmo vendo com os olhos do espírito e da alma, a justiça é capaz de julgamentos justos. E é isso que o cidadão espera, é isso que ele procura. Mas tem uma imagem bem emblemática, representando hoje a justiça, que é a imagem da justiça, símbolo que é ostentado no STF em Brasília, né? Que a gente pode comentar um pouquinho sobre essa imagem, o que é que ela representa de fato hoje em dia. Mas essa resposta ou esse comentário, vocês vão ter que aguardar um pouquinho, que vai só depois do break comercial, que a gente retorna aqui do Centro de Cultura Zarinha, da livraria Esquina das Letras. Não saia, permaneça no programa Café com Direito, para enriquecer a sua cultura jurídica.
A Perfumes e Companhia completa 7 anos e quer presentear você com ofertas pra lá de aromáticas. O DV 100 ml de 55 por R$ 39,99. Gabriela Sabatini de 99 por R$ 49,90. Animale masculino de 148 por R$ 118. Perfumes e Companhia, 7 anos com você. Etão de Manaíra Empresarial Kadoshi. Spa, home cinema, salão de jogos. Itens que juntos fazem você se sentir num clube. Foi pensando nisso que criamos o Master Club Residência. Opções de lazer que podem ser aproveitadas por toda a família. Master Club Residência, tudo ao seu alcance. Retornamos com o programa Café com Direito, aqui no Zarinha Centro de Cultura, na livraria Esquina das Letras, para falar sobre um assunto que eu sei que está agradando a você, porque no primeiro bloco nós deixamos uma pergunta no ar, né? E essa pergunta vai continuar sendo respondida, vai ser respondida pelo Dr. Marcílio Toscano Franco Filho, que vai falar sobre o símbolo que ostenta o STF, que é a representação da justiça. E aí, doutor Marcílio, estamos bem representados de forma contemporânea com essa imagem da justiça sentada, com a venda nos olhos, com a espada sem estar em punho. Como o senhor poderia fazer uma análise sobre essa imagem? Pois é, Sheila, aquela escultura de 1961 em granito que está ali na frente do Supremo Tribunal, na Praça dos Três Poderes, é uma peça de um artista brasileiro, um escultor brasileiro chamado Alfredo Sesquiati, que era muito amigo de Oscar Niemeyer. Mas realmente eu tenho que concordar com você que talvez aquela não fosse uma representação de uma justiça ideal, muito austera, muito severa, que porta uma espada, mas que porta a espada, mas esquece de portar uma balança, e me parece que uma justiça que não reflete, pondera, pesa, ela pode cometer muitas injustiças. Ainda mais uma justiça, não sei, muito fechada, né? Talvez eu gosto mais da abordagem que um pintor paraibano, Flávio Tavares, fez da justiça, em que ele foge também de uma dicotomia muito fácil entre venda ou cegueira e faz no mesmo quadro duas justiças, uma com venda e outra sem venda, e é justamente essa figura da justiça com venda a que se olha no espelho, dando a entender que a justiça vendada é a justiça da reflexão. Eu gosto muito desse quadro de Flávio. E essa imagem, ela consta no seu livro? Essa imagem de Flávio, ela consta sim do meu livro, graças a um atenciosíssimo favor do proprietário do quadro, o advogado paraibano Roberto Luna Freire, que me cedeu essa imagem. Mas devo confessar que é a única imagem paraibana, de autor paraibano, mas eu pretendo numa segunda edição incluir alguns outros autores, pintores, escultores paraibanos. Coincidentemente, tem essa imagem no Tribunal de Justiça de Olívio Pinto, que você mencionou. Ontem, um jovem pintor paraibano, Fábio de Brito, também me mostrou uma pintura que ele fez recentemente, muito bonita, vibrante, muito moderna, até um tanto pop, lembra uma figura de uma heroína de história em quadrinho. Vamos colocar essa imagem para o telespectador também poder estar apreciando. Essa imagem, esse quadro, essa tela de Fábio de Brito, inclusive tem um traço interessante, que a justiça, ela não teria mãos, mas teria longos tentáculos, os tentáculos da justiça alcançando longe. Exato, ao seu tutelado. Exatamente. Uma boa visão.
qual é então, diante, nós começamos já a falar já sobre algumas obras de arte. Qual seria o papel então da arte no direito? O que você acha que representa, que acrescenta ao cidadão a arte dentro do direito? Sheila, a verdade é que quem só sabe direito, sequer direito sabe. Isso eu tenho procurado repetir diuturnamente aos meus alunos na Universidade Federal para demonstrar que eles têm que expandir as leituras, o conhecimento de arte, de cinema, porque tudo isso tem a grande função de humanizar quem trabalha com o direito. Os quadros, a boa poesia, a melhor literatura. Que a gente aproveita aqui também para falar sobre esse projeto que tem aqui no Zarinha Centro de Cultura, que me enriqueceu e que no momento que eu descobri que havia esse evento aqui, eu sou assim uma telespectadora assídua do projeto, que é Literatura e Direito, né? E que o Dr. Marcílio também já deu a sua palestra para falar, e ele pode falar muito mais sobre esse projeto, que é isso que você fala mesmo, é expandir para que o advogado ou os operadores do direito, ele não fica só no direito frio, direito positivado, no direito que a gente encontra em letras. Tem que fugir um pouquinho da norma e vamos conhecer o direito no contexto histórico, no contexto poeta, no contexto do músico, né? De toda a nossa história, né? É aquilo que a gente fala muito bem, cultura. É verdade, é verdade. O Centro Cultural de Zarinha tem tido essa iniciativa que é brilhante de aproximar literatura e direito para que agora o estudante, o profissional tenha acesso. E a proposta ela ocorre ao longo de todo esse ano. Eu, inclusive, tive a honra de ter sido o palestrante e conferencista de abertura, e ela segue até o final do ano, com professores do Rio Grande do Sul, como o professor doutor Fábio Dávila, que vai falar sobre Crime e Castigo, de Dostoiévski, a professora Mônica Sete Lopes, da Federal de Minas Gerais, também. E só acrescentando, o Chico me incumbiu de convidar a doutora Onélia para falar sobre Direito e Machado de Assis, porque ela é fantástica, ela adora literatura. Exatamente, será uma grande aquisição. A professora Onélia foi, inclusive, minha professora na faculdade, e nas aulas de Direito Penal, ela já mesclava alguns conteúdos literários nas aulas, na coisa tão árida que é o direito penal. Pois é, mas vamos voltar mais um pouquinho aqui. Como o cidadão comum, ele pode identificar a arte no direito? Seria só exclusivamente quando ele simboliza de forma natural, através do desenho, quando vê um artista, uma obra de um artista e se identifica, gosta, aprecia, reproduz, comenta? Ou qual seria a outra forma do cidadão, quando eu digo assim, ele de forma popular, e não só nós operadores do direito? Olha, a verdade, Sheila, é que você vai ter diversos, eu já disse isso, é importante repetir, que você vai ter diversos pontos de contato entre o direito e a literatura. Para o cidadão, ele vai notar que, para além da balança, da venda nos olhos, dessa maneira tradicional de se representar a justiça nos quadros, é importante perceber também que muitas vezes livros que aparentemente não têm como tema, como principal assunto, um julgamento, uma questão contratual, o Mercador de Veneza, né? Belíssimo. Mesmo esses livros que não tratem de temas assim, eles têm muito a dizer ao direito. Então, às vezes, você pode tirar uma bela lição jurídica de um livro, de um conto de Jorge Luiz Borges, de uma crítica social de Machado de Assis, e esses argumentos podem constar de uma petição, de uma argumentação, você pode dizer ao seu advogado, e você mesmo pode tirar lições para a sua vida da literatura, das artes e tal. E agora que a gente vê que o direito, ele caminha para que a justiça ela seja feita a cada caso concreto, ser analisada em cada caso concreto. Então ele torna muito particular, né? E aí necessita de todo um conhecimento, de todo um entender do processo que envolve. Aí outra questão muito mais que amplia isso aí, que é a interpretação do direito, a interpretação das leis, estando elas positivadas ou nos costumes ou mesmo de princípio. E aí, de forma belíssima, você faz uma analogia entre o direito e a música, né, da regência, né? Como é essa relação entre interpretação de direito e uma interpretação musical? Exatamente, eu acho que o principal ponto de aproximação
entre o direito e as artes em geral, a literatura, a música, a pintura, parará, o principal ponto é essa questão da interpretação. A palavra-chave para o direito é hermenêutica, é interpretação. E isso fica muito claro, nas artes em geral isso é muito importante, mas isso fica especialmente muito claro na questão da música, onde o intérprete exerce um papel tão importante quanto o juiz, o advogado no direito. Entre o texto da lei e a sua aplicação concreta, existe sempre a figura do intérprete. Entre o texto frio de uma partitura e a execução da música, existe também a presença do intérprete que traduz aquelas linhas, aqueles sinais em sons para o ouvinte poder fruir daquela obra de arte. Agora algo bem mais polêmico. Eu vou abrir o seu livro, aqui para mostrar duas figuras que me chamaram a atenção. Tá aqui. A gente vai mostrar aqui. Dentre essas duas figuras, a 11 e a 12, qual é que você diria que mais representa a justiça contemporânea brasileira? E por quê? Eu tenho a impressão... Eu tenho vivido no mundo do direito desde 1996, quando me formei, e eu tenho visto que, obviamente, há casos esporádicos de injustiça. Quem é que há de negar isso? Não resta a menor dúvida, mas, de uma maneira geral, eu creio que a nossa justiça ela seria muito bem representada pela figura de Duret, que retrata uma justiça que enxerga a injustiça do mundo, que vê o que é praticado de mal e que, mais importante do que isso, que ao desenhar uma justiça que se senta sobre o leão, mostra o quão importante é a justiça dominar o poder, colocar o leão, o poder aqui, debaixo das rédeas do direito, sob pena de você ter uma ditadura, você ter a ignomínia de um poder muito forte sobre a população. Eu gosto muito dessa figura de Duret. Uma figura que é de 1498. E a gente pode dizer que é contemporânea. Exato. Agora, para encerrar, como eu já ganhei o livro, eu quero que você autografe para mim. Pois não. Será um prazer. E o programa Café com Direito, doutor Marcílio, nós só temos que agradecer a sua participação, a sua disponibilidade aqui em passar esse conteúdo maravilhoso de forma tão clara para o telespectador que é ávido por conhecimento jurídico e que às vezes é tão escasso, né, no dia a dia, na imprensa brasileira. A gente agradece de coração mesmo e a gente deixa aí alguns minutos para você fazer alguma consideração ou alguma recomendação. Lembrando que, como nós já falamos sobre o projeto de Zarinha, que teve a presença do Dr. Marcílio, o site da Zarinha é www.zarinha.com.br. Sheila, eu queria então agradecer e as minhas palavras finais seriam para convidar você e o seu público para o lançamento do livro, que vai ser no Tribunal de Justiça, no dia 30 de julho, dentro das festividades dos 120 anos do Tribunal. Muito obrigado. É isso aí, o programa Café com Direito está chegando ao fim. E, mais uma vez, a gente agradece aos nossos colaboradores, né? Zarinha Centro de Cultura, a Jonas Lourenço, a Selma Fashion e a todos vocês, telespectador, que enriquece, que comenta, que fala e que divulga cada vez mais o programa Café com Direito. É isso aí, até a próxima semana, se Deus quiser. Eu não gostei desse, se Deus quiser.